Bom dia, crianças! A gente está começando mais uma aula. Hoje a gente vai contar a história de Pedro, a história que Pedro andou sobre as águas. Aí depois, no culto doméstico com a família de vocês vão ler Mateus, capítulo 14, que lá conta toda a história, tá bom? A gente vai fazer uma oração para começar. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado. Que o Senhor continue a estar sempre com a gente e que a cada dia possamos confiar no Senhor. Abençoe a nossa família, os nossos amigos e a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. A gente vai contar a história de Pedro. Pedro, ele tinha muito medo, assim como a gente. Ele tinha medo das coisas. E isso também acontece com a gente. Às vezes a gente tem medo do escuro. Às vezes a gente tem medo de andar na rua e se perder do nosso pai. Até nessa situação, às vezes a gente tem medo do coronavírus, a gente tem medo de várias coisas. E Jesus, ele sempre está com a gente precisa confiar que Jesus cuida da nossa vida. E foi isso que Pedro e os discípulos aprenderam. E a história que a gente vai contar hoje é sobre os medos que o Pedro tinha e como ele conseguiu confiar em Jesus. E a gente também tem que confiar que Jesus está cuidando da gente, dos nossos amigos, da nossa família. E sabe como é essa história? Há muito tempo atrás, Jesus estava na beira da praia com seus discípulos ensinando a multidão. E ele virou para os seus discípulos e falou assim: peguem um barco e vão até o outro lado do mar. E então foi isso que os discípulos fizeram. Eles obedeceram a Jesus e pegaram um barco e foram para o mar. Vocês acham que Jesus, ele fez o quê com esse... Ele saiu da praia e ele foi dormir? Será que ele foi passear? Não. Jesus, ele foi para o monte orar. Ele foi para o monte ficar em silêncio e conversar com Deus. Ele estava lá no seu momento de oração, estava orando. E de repente, ele percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo no mar. Jesus, ele sabe tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece no mundo. Nada foge do controle de Jesus. Então ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele viu que tinha um vento muito forte vindo de encontro ao barco. E ele percebeu que o barco poderia quebrar e os amigos dele poderiam se machucar. Então Jesus foi de encontro ao barco. Mas será que ele pegou um barco? Ou ele foi nadando? Sabe o que Jesus fez? Ele foi andando sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas, estava tudo escuro, já estava noite, estava escuro, um vento muito forte, uma tempestade, o barco balançando e Jesus estava andando sobre as águas para encontrar os seus amigos. Só que os discípulos, quando viram aquela cena à noite, eles começaram a ficar com medo. Imagina, tudo escuro e de repente você olha, tem alguém vindo na sua direção, andando no mar, sobre as águas. Então os discípulos começaram a ficar assustados, eles pensaram que era um fantasma, eles começaram a ficar super assustados, e gente, quem é que tá vindo sobre a água? Deve ser algum fantasma. E então Jesus, percebendo que eles estavam assustados, ele falou: coragem, não tenham medo, sou eu, Jesus. E então Pedro estava desconfiado, Pedro estava com medo, ele não estava acreditando. Ele virou e falou assim: se é o Senhor mesmo que está vindo, mande que eu ande sobre as águas até o Senhor, que eu vá andando sobre as águas também. Então, Pedro saiu naquele vento e ele começou a andar sobre as águas para ir de encontro a Jesus. Ele começou a andar sobre as águas, estava indo, só que ele começou a ficar com medo, ele não estava acreditando. Ele estava desconfiado de que ele conseguiria andar sobre as águas. E então Pedro começou a afundar. Olha aí. Pedro começou a afundar, ele não estava acreditando, ele estava começando a ficar assustado, com medo, e ele começou a afundar no mar. Jesus pegou a mão dele, segurou Pedro e disse: venha, confie em mim, não tenha medo, sou eu, Jesus, eu estou com você. E sabe o que aconteceu? Os dois subiram até o barco. Eles subiram até o barco e o vento e a tempestade começou a se acalmar. E então os discípulos perceberam que começaram a adorar Jesus e perceberam que realmente ele era o Senhor, o Filho de Deus.
E eles ficaram maravilhados que Jesus foi lá, acalmou a tempestade e tirou eles daquela situação difícil. E é isso que Jesus fez com a gente também. Quando a gente tá com medo, tem várias situações que deixam a gente com medo, que deixam a gente nervoso, assustado. E Jesus, ele sempre tá com a gente. Ele não deixa a gente, ele não nos abandona, ele tá com a gente em todas as situações. E ele tá cuidando, mesmo quando a gente sente medo, sentir medo é natural, é normal. Mas a gente não pode ficar assustado, desesperado, porque Jesus tá cuidando da nossa vida, porque ele sempre tá com a gente. Então, a gente tem que aprender que às vezes a gente, no meio da noite, a gente acorda e tá tudo escuro, às vezes a gente fica com medo de ter alguma coisa, a gente fica assustado. Só que Jesus também tá com a gente, ele prometeu que ele sempre estaria com a gente. Então, a gente pode ter medo, é normal, mas a gente precisa orar para Jesus ir cuidando da gente e pra gente em todos os momentos confiar nele. Assim como Pedro começou a andar sobre as águas, ele começou a ficar assustado e ele começou a afundar. E Jesus falou para ele, não temas, confia em mim. O que aconteceu? Pedro conseguiu sair daquela tempestade e a tempestade se acalmou. E é isso que Jesus faz com a gente também. Então, que nessa semana, durante esses dias, a gente possa confiar em Jesus, a gente possa pedir para Ele, para a gente tirar o medo do nosso coração. E a gente tem um versículo para lembrar isso para a gente também. Porque a gente está aqui também como pescadores, a gente tem que falar do amor de Jesus para as pessoas, a gente tem que mostrar o amor dele. E a gente mostra isso falando com os nossos amigos. A gente fala isso demonstrando também que a gente confia em Deus. E olha o versículo de hoje. É assim, ó. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Que a gente possa lembrar a cada dia que a gente está aqui para também falar de Jesus para as pessoas, para elas não terem medo e confiarem nele. E essa é a nossa lição de hoje e é o que a gente vai orar durante essa semana e a gente vai pedir para Deus para a gente poder confiar e não ter tanto medo, tá bom? Vamos fazer mais uma oração para a gente encerrar? Papai do céu, obrigada por essa lição, obrigada porque aprendemos que o Senhor cuida da gente em todos os momentos, que a gente não deve ter medo porque o Senhor está sempre com a gente. Nos abençoe e nos guarde e continue a cuidar do nosso coração e tirar todo o medo para que possamos confiar no Senhor. Em nome de Jesus, amém! Então vocês vão estudar em casa Mateus capítulo 14 e essa semana a gente vai orar para Deus tirar o medo do nosso coração, tá bom? Então essa é a nossa lição de hoje. Espero que estejam todos bem, estamos com saudades e até semana que vem. Beijo!